Aprenda a controlar a sua língua. Você já percebeu como uma única frase pode mudar completamente o rumo de um relacionamento, de um dia, ou até de uma vida inteira? Não foi uma decisão grande, não foi algo planejado. Foi só uma palavra mal colocada, dita no calor do momento. E pronto, o que estava em paz virou conflito, o que estava alinhado virou confusão. Agora pensa comigo. Quantas situações na sua vida poderiam ter sido evitadas se você tivesse ficado em silêncio por alguns segundos a mais? Quantas discussões começaram não pelo problema em si, mas pela forma como algo foi dito? O mais perigoso é que muita gente ainda acha que isso é normal. Que falar o que vem na cabeça é sinal de sinceridade. Que responder na hora mostra personalidade. Mas a Bíblia revela algo muito mais profundo. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21 está escrito que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso não é figura de linguagem. Isso é realidade espiritual e prática. O que você fala constrói ou destrói, aproxima ou afasta, cura ou fere. E o problema não é só o que você diz, é quando você diz, é como você diz. E principalmente por que você diz. Existe um padrão silencioso acontecendo na vida de muitas pessoas. Elas não percebem, mas estão se sabotando todos os dias através da própria fala. Perdem respeito, criam conflitos desnecessários, afastam pessoas importantes e depois não entendem o motivo. E se eu te dissesse que o maior inimigo da sua paz hoje pode não estar fora, mas na sua própria boca? Hoje você vai aprender algo que pode evitar dores futuras, restaurar relacionamentos e te dar um nível de controle que a maioria das pessoas nunca alcança. Mas para isso, você vai precisar encarar algumas verdades que talvez ninguém tenha te dito com tanta clareza. Porque controlar a língua não é sobre ficar calado. É sobre ter domínio. E quem não domina o que fala, acaba sendo dominado pelas consequências. O problema é invisível, existe algo que a maioria das pessoas nunca percebe. Elas acham que o problema está nas situações, nas pessoas difíceis, nas discussões que aparecem do nada, mas não está. O verdadeiro problema quase sempre começa antes de qualquer conflito existir, comme ça d'entre. A forma como você fala não nasce na sua boca. Nasce no seu interior. E é exatamente isso que muita gente ignora. Tenta controlar palavras, mas não controla emoções. Tenta parecer equilibrado por fora, mas por dentro está carregando irritação, orgulho, ansiedade. E isso, mais cedo ou mais tarde, vaza. Provérbios capítulo 16, versículo 23 diz que o coração do sábio instrui a sua boca. Percebe a ordem? Não é a boca que decide o que fala, é o coração que determina o que sai. Agora pare e pensa. Se as suas palavras estão causando confusão, talvez o problema não seja a falta de controle na fala. Talvez seja excesso de coisas mal resolvidas dentro de você. É por isso que tem gente que fala pouco, mas quando fala, machuca. E tem gente que fala muito, mas sempre cria desgaste. Não é sobre quantidade. É sobre origem. E aqui está o ponto que muda tudo. Você não perde o controle da língua do nada. Você só revela o que já estava acontecendo dentro de você o tempo todo. Raiva guardada vira resposta agressiva. Orgulho vira necessidade de ter razão. Insegurança vira ataque antes de ser atacado. E quando isso se mistura com impulsividade, o resultado é sempre o mesmo: confusão. E o mais enganoso é que, depois que tudo acontece, a pessoa tenta justificar. Diz que falou a verdade. Diz que foi sincero. Mas nem toda a verdade precisa ser dita daquele jeito. Nem toda sinceridade vem com sabedoria. Se você não entender isso, vai continuar vivendo ciclos repetidos. Mesmos erros, mesmas discussões, mesmas consequências. Porque enquanto você tentar controlar só a boca, sem cuidar do que está dentro, você vai continuar perdendo batalhas que poderiam ser evitadas em silêncio.
E é exatamente aqui que muita gente se perde. Porque ainda não entendeu o verdadeiro peso que a língua carrega. O poder real da língua. Agora você precisa entender algo que muda completamente a forma de enxergar o que você fala. Palavras não são só sons. Elas carregam direção. Elas liberam consequências. Elas criam caminhos que depois não dá para voltar. Provérbios capítulo 18, versículo 21 afirma que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso não é exagero, isso é um alerta direto. Toda vez que você abre a boca, você está liberando algo. Pode ser construção ou destruição. Pode ser paz ou conflito, e o problema é que esse poder age rápido. Mais rápido do que você imagina. Uma resposta atravessada pode destruir um relacionamento que levou anos para ser construído. Uma palavra dita no momento errado pode fechar portas que nunca mais vão se abrir. Um comentário impulsivo pode mudar completamente a forma como as pessoas te enxergam. Agora pensa em quantas vezes isso já aconteceu sem você perceber. Uma conversa que saiu do controle, um clima que mudou de repente. Uma situação simples que virou algo pesado. E tudo começou com palavras. Provérbios capítulo 12, versículo 18 diz que há palavras que ferem como espada. Isso é profundo. Porque uma espada corta na hora. E algumas palavras fazem exatamente isso. Elas entram, marcam e ficam. E aqui está o ponto que poucos encaram. Depois que você fala, você perde o controle do impacto. Você até pode pedir desculpa, mas não consegue apagar o efeito que aquilo causou. É por isso que maturidade não é falar tudo o que pensa. Maturidade é saber o que precisa ser dito, quando precisa ser dito e, principalmente, o que não deve ser dito. Existe uma força silenciosa em quem sabe se controlar. E existe um prejuízo invisível em quem fala sem filtro. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso com seriedade. Mas a forma como você usa sua língua está moldando a sua vida mais do que qualquer outra coisa. Relacionamentos, oportunidades, respeito, paz emocional, tudo isso passa pelo que você fala. E a pergunta aqui que começa a incomodar agora é simples. Você está construindo ou destruindo com as suas palavras? Porque se você não assumir o controle disso, a sua própria fala vai continuar criando problemas que poderiam ser evitados com consciência. O espelho, você é escravo do que fala. Agora eu quero que você olhe para si mesmo com honestidade, sem defesa. Sem justificar, só observe. Você controla o que fala. Ou reage automaticamente. Porque existe uma diferença muito grande entre responder e reagir. Quem responde pensa. Quem reage solta o que vem na hora. E quase sempre, quem reage se arrepende depois. Provérbios capítulo 29, versículo 11 diz que o tolo dá vazão a toda sua ira, mas o sábio a domina. Isso revela algo direto. Quem não controla o que fala não está no controle de si mesmo. Agora presta atenção nisso. Quantas vezes você já falou algo e logo em seguida pensou que não deveria ter dito daquele jeito? Quantas vezes você entrou em uma conversa tentando resolver algo e saiu pior do que entrou? Isso não acontece por acaso. Existe um padrão. Quando você está emocionalmente carregado, você fala para aliviar o que sente, não para resolver a situação. E aí entram palavras duras, tom errado, respostas defensivas. E pronto, o problema cresce. E o mais perigoso é que, na hora, parece certo. Parce justo. Parece necessário. Mas depois que a emoção passa, vem a consciência, e junto com ela, o peso do que foi dito. Agora vem a pergunta que muita gente evita. Você fala para resolver? Ou para avancer? Porque quem fala para vencer precisa ter a última palavra. Interrompe, insiste, aumenta o tom. Já quem fala para resolver sabe a hora de parar, sabe ouvir, sabe recuar. E aqui está um ponto que muda tudo. Silêncio não é fraqueza. Silêncio
muitas vezes, é domínio. Provérbios capítulo 17, versículo 28 diz que até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Isso mostra que nem sempre falar é sinal de inteligência. Às vezes, é exatamente o contrário. Se você não parar para se observar, vai continuar repetindo esse ciclo. Fala no impulso, cria conflito, tenta corrigir depois. E isso vai desgastando sua paz, seus relacionamentos e até a forma como as pessoas te respeitam. A verdade é direta. Quem não controla a própria língua acaba sendo controlado pelas consequências dela. E agora que você começou a enxergar isso, não dá mais para ignorar. Os 3 tipos de fala que destroem sua vida, agora que você já percebeu que o problema não é só o que você fala, mas de onde isso vem, é hora de identificar padrões. Porque existem 3 tipos de fala que de forma silenciosa vão destruindo relacionamentos, oportunidades e a sua própria paz. O primeiro é a fala impulsiva. É quando você responde sem pensar. Alguém fala algo e você já devolve. Não processa, não filtra, não avalia. Só reage. Provérbios capítulo 18, versículo 13 diz que responder antes de ouvir é insensatez. E é exatamente isso que acontece. Você não escuta de verdade, você só espera a sua vez de falar. E nessa pressa, você erra o tom, erra as palavras e cria conflitos que poderiam ser evitados com alguns segundos de silêncio. O segundo é a fala emocional. Aqui o problema não é a rapidez, é a intensidade. Você fala dominado pela raiva, pelo orgulho ou pela frustração. E quando a emoção está no controle, a razão sai de cena. Provérbios capítulo 15, versículo 1 ensina que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura provoca ira. Isso significa que não é só o conteúdo que importa, é a forma. Uma mesma mensagem pode gerar paz ou guerra dependendo de como é dita. O terceiro é a fala desnecessária. Esse é o mais sutil e, ao mesmo tempo, um dos mais perigosos. É quando você fala o que não precisava ser dito. Comentários que não agregam, opiniões que não foram pedidas, críticas fora de hora. Provérbios capítulo 10, versículo 19 mostra que na multidão de palavras não falta pecado. Ou seja, quanto mais você fala sem propósito, maior a chance de errar. Agora percebe como isso se conecta com a sua vida. Talvez você não esteja em conflito porque as pessoas são difíceis. Talvez você esteja em conflito porque esses padrões estão se repetindo sem que você perceba. E o mais importante é entender que isso não muda sozinho, não é automático. Não é questão de tempo, é questão de consciência e decisão. Porque enquanto você não identificar qual desses padrões está dominando a sua forma de falar, você vai continuar vivendo os mesmos ciclos, com rostos diferentes, mas com os mesmos resultados. E agora que você consegue enxergar isso com clareza, surge a pergunta que define o próximo passo. Como quebrar esse padrão na prática? O princípio que muda tudo. Agora você entra no ponto mais importante de todo esse processo. Porque identificar o problema abre os olhos, mas só um princípio bem aplicado muda o seu comportamento de verdade. Existe uma chave simples, mas extremamente poderosa, que separa pessoas impulsivas de pessoas sábias. E ela está em Provérbios capítulo 15, versículo 28, que diz que o coração do justo medita antes de responder. Presta atenção nisso. Meditar antes de responder não é pensar demais. É pensar certo. É criar um espaço entre o que você sente e o que você fala. E é exatamente esse espaço que a maioria das pessoas não tem. Elas sentem e já falam, se irritam e já respondem, se ofendem e já atacam. Não existe filtro, não existe pausa. Não existe domínio. Agora imagina o impacto de uma simples decisão. Antes de falar, você passa por 3 perguntas silenciosas. Isso é verdade? Isso é necessário? Isso vai edificar ou só aliviar o que eu estou sentindo? Se qualquer uma dessas respostas for não,
o silêncio se torna a melhor escolha. E aqui está o ponto que transforma tudo. Controle da língua não começa na boca, começa na pausa. Quem aprende a pausar, aprende a governar o que fala, porque no momento da pausa, você retoma o controle. Você sai do impulso e entra na consciência. Você deixa de reagir e passa a responder. E isso muda completamente o resultado das suas conversas. Discussões deixam de escalar. Conflitos são interrompidos antes de crescer. Situações que antes terminavam mal, começam a se resolver com mais clareza. Mas não se engane, isso exige prática. No começo, vai parecer difícil, porque você está quebrando um padrão antigo. Só que, com o tempo, essa pausa se torna natural. E quando isso acontece, você alcança algo que poucas pessoas têm: domínio próprio. E quem tem domínio próprio não se perde em palavras. Se posiciona com sabedoria. Agora você já sabe o princípio. Mas ainda falta algo essencial. Como aplicar isso no dia a dia, nos momentos reais, quando a emoção estiver alta? Como controlar na prática? Agora saímos da teoria e entramos no momento mais decisivo. Porque entender é importante, mas aplicar é o que realmente transforma. O controle da língua não acontece quando tudo está calmo. Ele acontece quando a emoção sobe, quando alguém te provoca, quando você sente vontade de responder na hora. É nesse momento que a maioria falha. Então presta atenção nesses pontos que mudam o jogo. Primeiro, crie o hábito da pausa consciente. Antes de qualquer resposta, pare por alguns segundos. Par simple, mas c'est poderoso. Provérbios capítulo 21, versículo 23 diz que quem guarda a boca preserva a sua alma. Essa pausa protege você de dizer algo que vai gerar consequências desnecessárias. Segundo, aprenda a identificar o seu estado emocional. Se você está irritado, frustrado ou magoado, esse não é o melhor momento para falar. Quem fala dominado pela emoção não resolve, complica. Às vezes, o mais sábio não é responder melhor. É não responder agora. Terceiro, use o silêncio de forma estratégica. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda opinião precisa de reação. Existe uma força muito grande em quem escolhe não entrar em certas conversas. Isso não é fraqueza. Isso é domínio. Quarto, diminua a necessidade de ter razão. Muitas discussões não existem porque alguém estava certo. Elas existem porque alguém precisava vencer. Provérbios capítulo 13, versículo 10 mostra que o orgulho só gera contenda. Quando você abre mão de provar que está certo, você abre espaço para a paz. Quinto, escolha o momento certo. Às vezes, o que você precisa dizer é válido, mas o momento está errado. Falar a coisa certa na hora errada ainda gera conflito. Sabedoria é alinhar conteúdo, tom e tempo. E aqui está o que amarra tudo isso. Controle da língua não é só disciplina, é maturidade emocional e espiritual. É decidir que sua paz vale mais do que uma resposta impulsiva. Se você aplicar isso, vai perceber algo rapidamente. Situações que antes viravam conflitos começam a se resolver com mais leveza. Relações ficam mais saudáveis. E você passa a ser visto de uma forma diferente. Mas existe ainda algo que vai te motivar a levar isso a sério de verdade. A recompensa de quem domina a língua. Agora você começa a perceber o que muita gente nunca experimenta. Porque dominar a língua não é só evitar problemas. É abrir portas que antes estavam fechadas sem você entender o motivo. Provérbios capítulo 13, versículo 3 diz que quem guarda sua boca conserva a sua vida. Isso fala de proteção, mas também fala de direção. Quem sabe falar no tempo certo e do jeito certo passa a construir uma realidade diferente ao seu redor. Primeiro, vem a paz. Discussões desnecessárias deixam de existir. Aquela tensão constante começa a desaparecer. Você não vive mais reagindo a tudo.
Você escolhe quando entrar e quando sair de uma situação. Isso muda completamente o seu estado emocional. Depois vem o respeito. As pessoas começam a perceber que você não fala por impulso. Que quando você fala, existe peso, existe equilíbrio, existe sabedoria. E isso gera algo muito valioso, credibilidade, e junto com isso, surgem relacionamentos mais saudáveis. Porque quem controla a língua não fere com facilidade, não cria desgaste constante, não transforma pequenas situações em grandes conflitos. As pessoas se sentem mais seguras perto de quem sabe se posicionar sem atacar, e existe algo ainda mais profundo: autoridade espiritual. Quem domina a própria fala demonstra domínio próprio. E domínio próprio é uma evidência clara de maturidade. Não é sobre parecer forte, é sobre ser estável. Agora pensa no impacto disso ao longo do tempo. Menos conflitos, mais clareza, mais portas abertas, mais conexões verdadeiras. Isso não é sorte. Isso é resultado de escolhas conscientes na forma de falar. E o mais interessante é que tudo isso começa com algo simples: decidir não falar tudo que vem à mente. Só que aqui existe um detalhe importante. Esse nível de controle não acontece por acaso. Ele é construído dia após dia, decisão após decisão. E agora que você já viu o que isso pode gerar na sua vida, fica impossível ignorar. Porque no final, a forma como você fala não só revela quem você é, ela define o caminho que você está construindo. Talvez você tenha chegado até aqui achando que esse assunto era só sobre comunicação. Sobre falar melhor, evitar discussões, melhorar relacionamentos. Mas agora você já percebeu que é muito mais do que isso. O que você fala está moldando a sua vida. Cada resposta impulsiva, cada palavra desnecessária, cada reação no calor do momento vai construindo um caminho. E muitas vezes, esse caminho leva para conflitos que poderiam ser evitados, para afastamentos que não precisavam acontecer, para perdas que começaram com algo pequeno. E aqui está a verdade que pouca gente tem coragem de encarar. Nem sempre o maior problema da sua vida está nas pessoas ao seu redor. Muitas vezes, está na forma como você tem respondido a elas. Provérbios capítulo 21, versículo 23 mostra que quem guarda sua boca preserva sua alma. Isso significa que existe proteção, existe paz, existe direção quando você aprende a se controlar. Agora a decisão está nas suas mãos. Você pode continuar falando no impulso, reagindo no momento, justificando suas palavras depois. E com isso, continuar vivendo os mesmos ciclos. Ou você pode decidir, a partir de hoje, assumir o controle. Pensar antes de falar, escolher suas palavras. Usar o silêncio quando necessário, e começar a construir uma realidade diferente. Porque no fim, não é sobre falar menos, é sobre falar com sabedoria. E quem aprende isso não apenas evita problemas. Começa a viver com mais paz, mais clareza e mais autoridade em todas as áreas da vida. Se existe algo que você pode mudar hoje, que vai impactar diretamente o seu futuro, é isso. A forma como você usa a sua língua. Agora pensa com calma. Se uma palavra tem poder para ferir, então ela também tem poder para curar. Se uma frase pode destruir, então uma escolha diferente pode reconstruir tudo. A questão nunca foi sobre falar muito ou falar pouco. Sempre foi sobre consciência. E talvez, a partir de hoje, você comece a perceber algo que antes passava despercebido. Aquele impulso de responder na hora. Aquela vontade de dar a última palavra, aquela necessidade de provar que está certo. E nesse momento, você vai lembrar que o silêncio, muitas vezes, protege mais do que qualquer argumento. Que a sabedoria não aparece no quanto você fala, mas no quanto você sabe se controlar. E que muitas das guerras que você enfrentou poderiam ter sido evitadas com uma única decisão diferente.
Agora guarda isso. Antes da próxima resposta, antes da próxima discussão, antes da próxima palavra dita no impulso. Pausa, porque é nesse pequeno espaço que a sua vida começa a mudar de direção. E se esse conteúdo chegou até você na hora certa, não ignora isso. Tem coisas que a gente não ouve por acaso, e quando você entende isso, você começa a falar menos para provar algo e mais para preservar aquilo que realmente importa.